Hoje nós vamos falar de excesso de pelos. Você tem aquele pelinho que te incomoda? Não sabe por que surgiu? Qual que é o diagnóstico? E como é que é o tratamento? Então, poxa, esse post vai ser bem legal para você. Então, se a gente está falando de pelos, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não está falando de penugens. A gente está falando daquele pelo mais terminal, pelo tipo padrão masculino. Tá? Então, o que é o hirsutismo? O hirsutismo é o excesso de pelo nas mulheres em áreas androgênicas dependentes. O que seria isso? São áreas que surgem principalmente nos homens. Então, na região da barba, nas mulheres a gente vê principalmente no queixo, no tórax, abdômen e dorso. Tá? Quais são as causas? Excesso de peso, predisposição genética, distúrbios hormonais e uso de medicamentos. Então vamos falar primeiro de excesso de peso. Quando você está sobrepeso, o corpo tende a ter uma resistência à insulina. Para vencê-la, ele produz mais insulina, que a gente chama de hiperinsulinemia. Esse excesso de insulina age no ovário, estimulando a produção de testosterona. E, em conjunto, a possibilidade de uma síndrome do ovário policístico, que tende a piorar a resistência à insulina e produzir mais testosterona. Então, consequentemente, o excesso de peso pode levar ao aumento de pelos. Predisposição genética. Rafael, meu pai, minha mãe, eles tendem a ter muito pelos, facilita esse excesso de pelos. Distúrbios endocrinológicos. Vamos falar então de alteração de hipófise, alteração de tireoide, que altera a produção dos hormônios, principalmente sexuais. Então, assim, tende a acontecer o que a gente chama uma desregulação, um excesso da produção de testosterona associado ou não a uma redução de estrogênio. Quando a gente pensa em causas ovarianas, o principal é síndrome do ovário policístico, mas pode vir também de algumas outras lesões. A maioria tende a ser benignas, mas malignas também. Uma outra situação fisiológica de aumento da produção de pelo por excesso de testosterona, né? Na verdade, uma desregulação, não tem um excesso de testosterona, mas tem uma redução de estrogênio. É na menopausa. A gente vê a mulher quando é na menopausa começa a surgir uns pelinhos, principalmente aí na região dos queixos. Um outro distúrbio endocrinológico é das glândulas adrenais, chama hiperplasia adrenal congênita. O nome difícil, né? Então, por isso que o acompanhamento tem que ser com um endocrinologista. E atualmente a gente vê muito causas medicamentosas, né? Como assim? Causas causadas por medicamentos. Uma das queixas que tende a incomodar muito a mulher também é a queda de cabelo. O tratamento ele pode ser tópico ou o tratamento ele pode ser oral. Hoje a gente tende a usar muito minoxidil oral, que a gente sabe que a resposta é melhor do que com o minoxidil tópico. Porém, estimula a produção de cabelo na área do couro cabeludo, mas também em outras áreas do corpo. Tá? Junto também tem a testosterona. Tá? Hoje está sendo cada vez mais comum o uso de testosterona por distúrbio de libido ou por um diagnóstico incorreto de deficiência de testosterona. A gente já conversou aqui que testosterona, o exame é pouco sensível e específico na mulher. E algumas outras medicações, como o danazol. Hoje, principalmente, a gente vê por minoxidil e testosterona tópica. Tá? Junto também com esse excesso de pelos, que é causado pelo hiperandrogenismo, o excesso de testosterona, existem outras queixas, como a testosterona que leva ao aumento de pelos, pode levar a queda de cabelo, pode levar a alteração do grave da voz, aumento do clítoris e junto associado ao distúrbio menstrual. Por exemplo, a própria síndrome do ovário policístico leva à irregularidade menstrual. O excesso de testosterona também pode vir associado a uma irregularidade menstrual. Quando que acomete? Tende a acometer mulheres, principalmente após a puberdade. Na primeira, a gente fala a mulher adulto jovem, tá? E também na mulher mais menopausada. Tá? Quando acomete crianças, não está associado a hiperandrogenismo, na maioria das vezes, por
distúrbio hormonal de testosterona, como síndrome do ovário policístico. Tá mais associado a puberdade precoce, que é quando acontece um desenvolvimento sexual adiantado na criança. Então, poxa, Rafael, olha só, estou com excesso de pelos. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender qual doença que está levando esse excesso de pelos. Tá? Achamos, nós vamos tratar. Rafael, olha, eu tenho uma doença que estimula a produção de testosterona, ela não é uma doença maligna e a gente pode fazer um tratamento clínico. Então, a primeira coisa, a gente prescreve medicações que impedem o seu corpo de produzir testosterona, como anticoncepcional. A gente sabe também que o que leva realmente o surgimento do pelo é o metabólito da testosterona. A testosterona vira de hidrotestosterona. Então a gente prescreve aqui uma medicação que impede essa metabolização. Tá? Além do mais, a gente tende a prescrever em determinados casos medicação que haja um receptor da testosterona, não deixando ela se ligar. Então a gente impede a produção, a metabolização e a ação nela no receptor. Poxa, e aqueles pelos que eu já tenho, que já surgiram e que me incomodam? O tratamento aí é estético. Dependendo da quantidade, é pinçamento, barbeamento, cera, tá? A gente pode prescrever também produtos químicos que estimulam no rosto, no tórax, a queda do cabelo, ou o principal que a gente vê aí a longo prazo, depilação a laser. Tá joia? Espero que você goste. É um tratamento endocrinológico, deve ser feito pelo endocrinologista. Gostou? Curta, mas ainda compartilha. Tem alguma dúvida? Solte seu comentário. Um grande abraço para você.